Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia. E nesse vídeo de hoje, sempre eu pego aquele assunto que mais bombou na semana, aquele que foi mais interessante na semana. E eu acredito que nessa semana o que mais tenha dado burburinho aí foi a nova política e a nova estratégia comercial de preços da Petrobras com relação ao diesel e à gasolina. O fim daquela paridade com o dólar, com o preço internacional e uma nova estratégia que vocês vão entender nesse vídeo de hoje. Mas o principal vai vir no final do vídeo. Quais são os setores que vão se beneficiar com essa nova medida? E por isso você deve ficar aí, curte o vídeo, se inscreve no canal. Como você já sabe, depois da vinheta a gente já começa. Então comenta lá embaixo, qual o setor que você acha que vai se dar bem com essa estratégia comercial? Bom, pessoal, é interessante a gente observar, sabe o quê? Que acontece uma mudança da política e da estratégia comercial de uma empresa, as pessoas elas vão para a internet, elas começam a falar uns bem do governo, outros mal do governo, e eles perdem tempo de pensar como eles poderiam crescer com essa informação, como eles poderiam ver isso uma oportunidade. Isso eu vejo um erro muito grande. Por quê? Porque tudo que você faz melhora para alguns e acaba piorando para outros. Então você, quando você está no mercado acionário, você tem que agir menos com o impulso, com a emoção, e você tem que agir mais com a razão. Você tem que pensar assim, tudo bem, mudou. Nesse lado aqui pode ser ruim, mas nesse outro aqui, para quem que vai melhorar? Então esse é sempre o ponto que a gente tenta buscar aqui. Para quem não sabe, o que a empresa colocou de fato relevante ou de comunicado lá foi exatamente esse fato relevante aqui, esse comunicado no dia 16 de maio de 2023, que fala que a estratégia comercial usa referências de mercado como o custo alternativo do cliente, como valor a ser utilizado priorizado na precificação. Então, o custo alternativo do cliente vai ser priorizado e o valor marginal para a Petrobras, tá? Então, a gente vai ter que entender esses dois pontos aqui, principalmente, tá? Mas antes da gente entender esses dois pontos, é importante eu falar para vocês o seguinte, tá? O mercado de petróleo, ele funciona da seguinte forma, tá? E eu vou usar aqui a política de preços para que vocês possam entender aí um pouco melhor. Bom, antes da gente falar sobre todas as questões, o que significa aqueles dois pontos, eu vou falar para vocês como é que funciona o mercado de petróleo e para isso eu vou usar a formação de preços. Tá? Então, a gente tem aqui na formação de preços hoje, por exemplo, da gasolina, tá? A gente tem aqui uma parte que é a parcela Petrobras, tá? Que custa aqui R$ 2,32. Esse aqui é o preço que a Petrobras ela ganha, tá? Para ela. Não é o preço que sai da distribuidora, porque ela ainda tem que acrescer aqui impostos. Então ela tem impostos federais, impostos estaduais, ainda tem a adição do etanol anidro, tá? E ainda tem as distribuidoras e revenda. Ou seja, a BR Distribuidora, a Raízen Combustíveis, que hoje a BR Distribuidora é Vibra Energia, né? O Grupo Ultra, por exemplo, que é dono dos postos Ipiranga, as outras distribuidoras, além dos donos dos postos de gasolina, por exemplo, tá? Nessa parcela aqui da Petrobras, eu não quero me focar muito no preço da gasolina, porque não é o foco aqui do vídeo de hoje. Mas nessa parcela da Petrobras aqui, ela ganha por dois tipos principalmente de serviço. Ela ganha pela exploração e produção do petróleo e ela ganha pelo refino, tá? Então a gente vai entender um pouco melhor o que significa aqui, ó, a exploração do petróleo e o que significa o refino, tá? E isso vai ser relevante para a gente continuar esse nosso vídeo de hoje aqui. Então, em um primeiro ponto, tá? A Petrobras, ela
pega aquele petróleo, normalmente que está lá no pré-sal, a maior parte da produção da Petrobras é do pré-sal, e aí ela tira aquele óleo do pré-sal, joga numa FPSO, sai por dutos e chega ali principalmente nas refinarias dela ou nas refinarias de terceiros, tá? Então, quer dizer, essa primeira parte é uma parte que é extrativa, né? Ele explora e produz ali o óleo. Então é mais ou menos isso que ela faz. Ela pega o óleo que tem ali no solo, em águas ultra profundas do pré-sal, e aí ela tira e ela ganha e ela é remunerada por isso, tá? Esse óleo que sai lá do fundo do mar, ele tem um preço que é um preço mais ou menos pareado com o cenário internacional. Por quê? Porque a Petrobras, ela, em tese, ela pode escolher, né, exportar o petróleo ou vender o petróleo aqui para o mercado interno, tá? Então, o que pode acontecer primeiramente, né? Se esse preço ele fica, né? Se ela, por exemplo, ela vende no mercado interno um preço muito abaixo daquele que ela poderia exportar, ela está abrindo mão de trazer lucro para os acionistas dela. E esse é o grande medo do mercado, né? Agora, por outro lado, é importante a gente mencionar que em 2022, e eu vou pegar só a parte de óleo aqui, tá? O petróleo foi 2.154.000 barris diários. O Brasil, em uma matéria aqui da Exame, ele se colocou como nono maior produtor em 2022 de óleo do mundo, com 2,98 milhões de barris diários. Então hoje a Petrobras ela possui 2,15 dividido por 2,98. Ela tem 72% da produção de petróleo aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, você tem uma PetroRio lá, que tem agora 90.000 barris. Se pegar 90.000 dividido por 2.980, ó, a PetroRio agora está com 3%, por exemplo, tá? Que foi o nosso vídeo, por exemplo, de quarta-feira. Para vocês verem a diferença que existe de tamanho entre uma Petrobras e uma PetroRio, ou mesmo em relação a outras empresas que exploram aqui no Brasil, que são estrangeiras, né? Uma Equinor, por exemplo, e outras empresas aqui também. Então, a Petrobras, ela é muito grande em relação ao total. Ela praticamente tem esse monopólio da exploração e da produção de petróleo. Quer dizer, se ela percebesse que ela poderia pegar e exportar todo o petróleo porque sairia melhor, poderia ficar, por exemplo, sem gasolina no Brasil, né? Então, é utópico a gente pensar que vai variar tanto assim a quantidade que sairia ou que ficaria no mercado interno, tá? Mas essa diferença de precificação é que pode dar uma diferença pro acionista. Ou seja, em um primeiro momento, se o preço do petróleo ficar muito alto, a gente vai acabar tendo uma perda pro acionista. Por quê? Porque a Petrobras pode ser que ela venda esse produto mais barato para que possa baratear aquele custo ali do refino. Aí a gente passa para a segunda fase. A primeira é essa extrativa da exploração. A segunda é o refino. O que é o refino? Você pega aquele óleo bruto e aí você transforma nos derivados de petróleo. Quais são os derivados de petróleo? Né? Os principais são gasolina, diesel, querosene de aviação. Eu vou até pegar aqui: diesel, gasolina, óleo combustível, nafta, gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação. Então, são esses os 6 derivados principais. E aí, o refino, a Petrobras, ela tinha até 2021, início de 2021, 100% do parque de refino no Brasil. E aí, o que aconteceu? O governo anterior, ele fez um acordo com o CAD para vender até 50% desse parque de refino da Petrobras. Então a Petrobras ficaria com 50% e os outros 50% ele seria colocado aí no mercado. Porque qual era a visão do presidente da época da Petrobras?
né, que era o Luna, Joaquim Silva e Luna. Na hora que ele vende a RLAN, que era a refinaria Landulfo Alves, e quem é da Bahia, coloca aí embaixo se está funcionando a refinaria nas mãos do Mubadala, né? A Mubadala Capital acabou comprando essa refinaria, que na época era em torno de 16% do parque de refino do Brasil, pagou 1,8 bilhão de dólares, em torno de 10,1 bilhões, e ela começou a operar dia 1º de dezembro de 2021. Tá? Então a ideia do presidente da época esta operação de venda é um marco importante para a Petrobras e o setor de combustíveis no país. Acreditamos que com novas empresas atuando no refino, o mercado será mais competitivo. Teremos mais investimentos, o que tende a fortalecer a economia e gerar benefícios para a sociedade. É também parte do compromisso firmado pela Petrobras com o CAD para a abertura do mercado de refino. Tá? Do ponto de vista da companhia, é um avanço na sua estratégia de realocação de recursos. Então, essa era a visão dele, ou seja, esse tipo de processo é importante para gerar uma competição interna no Brasil e essa competição faria com que trouxesse investimentos para o Brasil. Tá? Inclusive, teve a venda da RLAN, se eu não me engano, teve a venda da Lubnor também, e teve a venda de algumas outras empresas também, e algumas estavam lá com teaser, mas esse governo agora já falou que vai tentar não vender mais nada. E vai tentar rever esse contrato todo, esse acordo com o CAD. Então hoje a Petrobras ela tem essas refinarias aqui, não, a Lubnor ainda está aqui no site da Petrobras, então não deve ter sido concluída ainda a operação. Tá? Mas teve um fato relevante recente, enfim, depois eu tenho que pesquisar melhor. Mas enfim, o que acontece por enquanto está em stand-by. Só que aquele preço que foi vendido lá a Mubadala, essa já foi vendida. Então hoje a Petrobras ela não tem mais 100% do refino. Então quer dizer, se porventura a Petrobras vender mais barato o petróleo para as refinarias dela, ela vai acabar tendo que vender também mais barato, por exemplo, para o fundo árabe. Né? Então isso é uma coisa que é um pouco esquisita. Agora, vamos voltar para a estratégia comercial. Né? O custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação. O que é o custo alternativo do cliente? Né? Hoje o cliente da Petrobras é a distribuidora de combustível. As distribuidoras principais de combustíveis são o Grupo Ultra, que tem a bandeira Ipiranga, tá? A Raízen, que tem a marca Shell, tá? E a Vibra Energia, que é a antiga BR Distribuidora, que tem o Grupo Petrobras, tá? Então, esses são as principais distribuidoras. Então, o cliente dela é principalmente Ultra, Raízen e Vibra, tá? E esses três clientes aqui, eles podem comprar de quem? Eles podem comprar do Mubadala, né, agora, porque ele tem uma refinaria aqui no Brasil. Quer dizer, o Mubadala pode vender, se tiver mais barato, o Ultra ou a Raízen vai comprar do Mubadala. Né? Essas empresas aqui, elas podem importar combustível, né? Ou essas empresas aqui podem comprar da Petrobras. Tá? E aí, o que a empresa quer fazer? Ela quer tentar ser o mais competitiva possível. Ela quer tentar colocar o menor preço para que essas distribuidoras comprem o máximo da Petrobras, mantendo a lucratividade da empresa. Tá? Então, a Petrobras vai fazer mais investimentos em refino, ela vai refinar e vai entregar para essas empresas aqui. Tá? Lembrando que a Petrobras é a fornecedora de óleo para Mubadala, para que a Mubadala possa refinar. E aí existe um acordo que o preço que a Petrobras vende para a refinaria dela, ela tem que vender para a Mubadala. Tá? Ela não pode vender para a refinaria dela o barril do petróleo a $50 e para a Mubadala preço de mercado $70, que senão é concorrência desleal.
Aí é ação judicial e um problema gigantesco no futuro, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Então, olha só que bacana nesse primeiro ponto para essas 3 empresas aqui, né? Elas vão começar a ter preços com menor volatilidade. Por quê? Porque a Petrobras vai querer tentar ser mais competitiva, né? A segundo ponto que é importante é o valor marginal para a Petrobras. O que significa o valor marginal para a Petrobras? Significa a soma dos custos. Ou seja, quanto a Petrobras custa, quanto ela paga para extrair, por exemplo, o petróleo, né? E isso você consegue. Eu gosto de pegar sempre resultados fechados. Eu vou até abrir aqui, porque tem no relatório da Petrobras. Eu gosto de pegar relatórios fechados, que eu digo é quarto trimestre sempre, né? Porque aí não tem impacto ali de um trimestre, de sazonalidade, etc. Você já tem aí os riscos maiores, né, precificados, sazonalidades, etc. Então, olha só aqui, ó, com participação governamental e com afretamento. A exploração do petróleo em quarto trimestre de 2022 foi 22,85. Mas no ano de 2022, 25 dólares e 44. Além disso aqui, você tem o custo do refino também. Tá? Então, refino mais alguma coisa. Então, esse valor também vai ser levado em consideração. E aí, o que vai acontecer? Né? Eu não sei se eu tenho aqui o custo do refino. Ó, refino... aqui, custo do refino. Ó, o custo do refino é baratíssimo, ó, 1,94. Então, quer dizer, você tem ali um custo de 25,44 mais um custo de refino de 1,94 aqui, né? Então, uns 28 dólares, vai, né? Colocando aí. Aí vai ter mais despesas administrativas, despesas gerais, necessidades de investimentos e etc. Provavelmente a Petrobras poderia vender aí a 50 ou 60 dólares com lucro. Só que o preço no primeiro trimestre no mercado interno foi 122 dólares aqui, né? Não, em 2022 foi 122 dólares médio. Então, quer dizer, já refinado, né? Já com transporte e comercialização. Então, nesse momento, a gente não vai ter preços tão altos assim. Em compensação, qual é a expectativa? É que no momento de queda do preço, vamos imaginar que o preço do barril do petróleo caia para 30, né? O que vai acontecer? Você deve ter uma gasolina também que não vai cair tanto, né? Então você agora não vai mais sair daquele preço de barril do petróleo que vai para 150 dólares, 120 dólares e depois cai para 30. Eu vou até mostrar isso no site para vocês. Na época a gente não tinha esse tipo de problema, porque o Brasil ainda não tinha paridade internacional, né? Mas o que acontece aqui é o seguinte, ó, o preço do petróleo é assim, ó, ele de 2003 até 2008 ele sai de 25 dólares e vai para 138. Aí aqui em alguns meses com a crise do subprime ele cai para 40. Aí ele sobe de novo aqui para 120, ó, 107 aqui. E depois, um ano depois, ele cai aqui e está em 33. E aqui ele está em 20. Então, na hora que tiver essa queda, você não vai ter o mesmo percentual de queda lá no preço da gasolina. Então, o que vai acontecer? As distribuidoras, talvez nesse momento, elas vão preferir importar mais óleo do que comprar da Petrobras. Em compensação, o preço da gasolina ali no posto, ele não vai cair tanto, né? Então a gente vai ter altas menores e quedas menores também. Quer dizer, para a Petrobras, né, ela não vai mais ter esses períodos de pico de lucro, igual ela teve ano passado, né, que é lindo, os acionistas ganharam dividendo pra caramba. Em compensação também, a primeira parte vai fazer com que, né, e essa custo marginal vai fazer com que ela também não vá para um prejuízo tão grande, né, que foi também o que já aconteceu, né, em alguns momentos. Então, assim, é um percentual de preço que atrapalha o acionista, principalmente nesse momento de alta, que é o momento atual, e o ser humano ele costuma olhar o momento atual como principal, só que
na hora que tiver uma queda, a gente vai ter também talvez um lucro maior do que a Petrobras teria se ela continuasse com a paridade internacional. E aí a gente tem um setor que vai ser muito beneficiado com isso, que eu já dei o spoiler aqui, que é o setor de distribuição de combustíveis. Né? Por quê? Porque esse setor ele teve um grande problema agora, porque o preço foi lá para cima e aí, né, estava acompanhando lá. E depois teve uma intervenção do governo, né, baixou o preço na marra. Aí o preço agora do petróleo caiu, aí está caindo, mas a gente não sabe se é real ou não. Então, a partir do momento, não vai mais ter aquele gasolina que vai para R$ 9, depois cai para 5, né? Ou que sai de 4 e vai para 7. Né? Então, nesse momento agora, vai acabar tendo preços mais lineares. E isso vai facilitar muito a estratégia das distribuidoras, porque a distribuidora vai conseguir comprar ou da Petrobras, ou importar, ou comprar, por exemplo, do Mubadala. E o Mubadala é a mesma coisa. Se o preço da Petrobras estiver mais caro por causa do custo marginal, ela vai pegar e vai importar. E aí a gente vai ter problema na nossa balança comercial quando o preço do petróleo estiver baixo. Para esse período atual de petróleo alto, o acionista da Petrobras paga, a inflação cai, porque o preço da gasolina cai, e aí isso dá uma economia gigante para o governo, né? Porque aí a taxa de juro vai ter tudo para cair, porque a gente vai ter um preço que vai ser menos volátil. No Brasil a gente não tem igual lá nos Estados Unidos, que tem a inflação do CPI e tem a inflação núcleo, que é o Core CPI. Né? Aqui no Brasil a gente só tem o IPCA. Então se o preço da gasolina dispara, a inflação dispara e acabou. Então aqui no Brasil a gente tem essa questão, que era até talvez uma sugestão de melhoria aí, né? Se alguma vez no futuro a gente tiver um preço de novo com paridade internacional, que tenha um preço, que tenha uma inflação que exclua esses itens que não tem a ver com o mercado interno, igual os Estados Unidos, por exemplo, faz. Né? Mas, enfim, o que a gente tem hoje? A gente tem que essas companhias distribuidoras de energia vão ter uma volatilidade menor de preço, de venda dos produtos dela, elas vão conseguir se programar melhor e elas vão conseguir comprar nos momentos de alta de preço da Petrobras mais barato e nos momentos de queda de preço vai importar mais barato também. Então, essas 3 empresas aí eu começo a olhar com muita atenção. Tá? Quem preferir pegar a holding em vez da Raízen poderia ser a Cosan. Tá? Então é dessa forma que eu entendo essa nova política de preços da Petrobras. Ruim para o acionista da Petrobras, mas não a ponto da Petrobras cair, por exemplo, para R$ 4. E por isso até que a Petrobras não teve uma variação tão expressiva como algumas pessoas chegaram a cogitar. Então a gente tem esses 2 pontos, né? O custo marginal de produção e o custo ao cliente. Esses 2 pontos somados vão fazer com que a Petrobras tenha um lucro menor nos momentos de alta do petróleo e talvez até um prejuízo menor nos momentos de queda muito forte do petróleo, porque aí passa a ficar ancorado naquele custo marginal de produção. Enfim, pessoal, abraços a todos. Bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não deixe de olhar aqui na descrição do vídeo sobre a nossa estratégia Checkmate, as estratégias com opções, inclusive tem estratégia com Petrobras, estratégia longa, estratégia de 2 anos com Petrobras, estratégia que já está aí com mais de 25% de lucro. Por quê? Por que você não deve deixar de olhar? Porque a gente está com desconto de 50%. Nesse nosso produto, a gente fez uma série agora com 3 aulas nessa última semana, que foi o workshop chamado Poder das Opções, e vale muito a pena você acompanhar. Se você não viu ao vivo, veja gravado, porque vale muito a pena, são estratégias que quase ninguém ou ninguém fala aqui dentro do Brasil. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.